Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa próxima aula de documentação imobiliária. Hoje vamos falar sobre documentos para locação. Então, de novo, quais os documentos que o corretor de imóveis precisa buscar, precisa saber analisar, precisa solicitar, eventualmente ali numa transação, numa operação imobiliária que se refira a uma locação de imóveis. Na locação existem ali quem são os protagonistas, então, quem são as pessoas que deverão apresentar documentação para a viabilidade desse contrato. A primeira coisa, o próprio imóvel, os documentos que se referem àquele imóvel especificamente, documentos do locador, então documentos do proprietário do imóvel. Depois, documentos do locatário, documentos daquela pessoa que pretende alugar o imóvel, O locatário conhecido ali há bastante tempo como inquilino, Esse daí, o locatário do contrato de locação. E, por último, documentos do fiador, claro que apenas na hipótese em que a garantia daquela locação, daquele contrato de locação, é da espécie fiança, Nós sabemos que numa locação nós podemos ter 3 tipos de garantia, apenas um de 3 tipos de garantia, que é ou a caução, ou o seguro fiança, o seguro bancário, ou a própria fiança. Então, apenas um desses pode ser escolhido no contrato de locação. As pessoas, às vezes, ainda erram escolhendo 2 tipos de garantia. Não existe, a lei proíbe a acumulação de garantias em contrato de locação, mas se a opção for por fiança, vamos ver quais os documentos que precisam ser apresentados pelo fiador, ok? Começamos com documentos do imóvel, já falamos um pouco lá na aula de compra e venda, documentos de compra e venda, quais os documentos que comprovam a propriedade daquele imóvel. Claro que, pessoal, só vai poder alugar, só vai poder assinar um contrato de locação como locatário aquele que prove ser dono do imóvel, Não posso aqui alugar o imóvel do meu vizinho, o imóvel de outra pessoa, preciso comprovar perante ali o meu locatário que eu tenho poderes para fazer aquele contrato de locação, que eu posso realizar aquela locação. Então, quem vai fazer essa comprovação, essa via aí de mão dupla? São justamente os documentos que se referem ao imóvel. Então, vamos lá. Primeiro deles, certidão negativa de imposto municipal, se aquele imóvel tem dívidas de IPTU. Certidão de desapropriação, ou seja, se eu não estou entrando num contrato de locação, cujo imóvel no mês que vem já vai ser desapropriado, Importante buscarmos essa certidão de desapropriação. Certidão vintenária com negativa de ônus e alienações, da mesma forma como a certidão de matrícula. Essas 2 certidões nos mostram o quê? Quem é o dono daquele imóvel, quem é o atual proprietário daquele imóvel, se aquele imóvel pode ser alugado, É possível que exista, por exemplo, um contrato de locação em andamento. E aí, quem vai me dizer isso? A certidão de matrícula, a certidão vintenária, porque se aquele contrato anterior foi registrado, eu consigo saber, eu consigo buscar essa informação na matrícula. Também se aquele imóvel foi dado em garantia para um financiamento, o financiamento está atrasado, Como que eu vou alugar um imóvel sabendo ali que daqui 1 mês, daqui 2 meses, aquele imóvel vai ser levado a leilão e eu vou precisar sair dali imediatamente. Então, é importante checarmos essas informações nas certidões do imóvel. Que mais? Capa do IPTU ou certidão de dados cadastrais. Essas informações aqui também, na verdade, essa documentação corrobora, nos comprova quem é a pessoa responsável por aquele imóvel, quem é que pode assinar o contrato de locação como locador. Documentos do locador, então, agora da figura, a pessoa do locador ou casal de locadores ou empresa, pode ser também, ali a hipótese de uma empresa locadora. Então, primeiro, documentos de identificação, RG do locador e da locadora, se casados forem, CPF, mesma coisa também, se casados forem das 2 partes envolvidas. É possível, inclusive, que não sejam casados, Nós podemos ter ali um cenário em que 2 proprietários
não são casados entre si, mas têm a copropriedade daquele imóvel, por exemplo, dois irmãos numa partilha, né? Um ex-casal também numa partilha de bens, cada um ficou com uma parte do imóvel, com um percentual do imóvel. Então, se for, né, esse cenário de copropriedade de mais de um proprietário, podem ser dois, podem ser três, enfim, não há uma limitação com relação a esse número de coproprietários. Então, todos que constarem como proprietário, que a gente vê ali na certidão do IPTU, no dado cadastral do imóvel, na certidão de matrícula, todos que constarem como proprietários precisarão ali apresentarem seus documentos. Além disso, comprovante de estado civil. Mesmo raciocínio que fizemos lá na compra e venda. Certidão de nascimento, se solteiros for ou forem. Certidão de casamento acrescida ali do pacto antinupcial, se foi feito o pacto, se houver pacto antinupcial, certidão de casamento com averbação da separação ou do divórcio, né? Atualmente, nós fazemos ali, a legislação já nos permite o divórcio direto. Então, cada vez mais raramente vocês acharão ali a expressão separação em certidões de casamento, né? Hoje em dia não precisa entrar com o processo de separação e aí com a sentença da separação ingressar com o divórcio. Hoje em dia é possível, já há bastante tempo é possível o divórcio direto. Então, raramente vocês acharão certidão averbada ali com separação, via de regra encontrarão mais divórcios. Mas para, né, separações mais antigas, né, um casal ali proprietário, ex-casal proprietário de uma outra época, ainda é possível que haja ali averbação de separação. Então, comprovante de estado civil, sim, por que que aqui nós precisamos comprovar o regime de casamento do locador? Porque pode ser que, dependendo do regime de casamento daquele locador, ele precise da assinatura da esposa, por exemplo, ou vice-versa, a esposa precise da assinatura do marido para realizar aquela locação. Por exemplo, na comunhão parcial de bens, os dois precisam assinar aquela contratação. Agora, em se tratando de uma separação total de bens, onde existem bens que não se comunicam, apenas o proprietário daquele imóvel é que precisa assinar o contrato de locação, apenas aquele tem o poder de dar o imóvel em locação. Então, é importante nós sabermos, por isso que se pede a certidão de casamento, para saber quem é responsável, quem é aquele proprietário, quem é que diz o que pode ser feito ou não com relação àquele imóvel. Né? Se for o regime oficial, de novo, né, também já tivemos essa conversa, comunhão parcial de bens, os dois ali, né, se for bem comum, os dois precisam assinar o contrato de locação. Documentos do locatário, agora, então o inquilino, né? Quais os documentos que o inquilino precisa apresentar e mais para frente falaremos também da documentação do fiador. Então, aqui no caso, RG, CPF, de novo, tanto para o inquilino ali, para o locatário, quanto para o fiador. Carteira de trabalho, é importante solicitarmos carteira de trabalho do locador ou e do cônjuge, né? Ou a comprovação de renda. Parece ser ali um parâmetro seguro de transação quando a renda do locatário, aquele que pagará o aluguel, ela for 3 vezes o valor do aluguel. Então, ele comprometeria ali com a prestação mensal de aluguel 30% no máximo, 33% no máximo da sua renda mensal. Então, parece ser um critério bem seguro, porque também é adotado por essas empresas que fazem ali análise de risco de locação, que essas plataformas, né, que hoje nós temos bastante de locação, é um critério também que eles adotaram, porque parece ser um critério seguro. O critério do financiamento também é esse, dos 30%, máximo 33%. Então, né, fica ali uma transação que parece ser mais tranquila quando a CTPS ou comprovante de renda, CTPS, a carteira de trabalho e previdência social, ou o comprovante de renda que os locatários ou o locatário apresentam, corresponde ali pelo menos 3 vezes o valor da locação. Não é regra, não está na lei,
mas é uma regrinha ali de mercado, é uma praxe, né, do mercado imobiliário. Também o imposto de renda com recibo de entrega dos locatários, justamente para entender se aquele documento que foi apresentado como comprovante de renda, de fato corresponde, né, àquelas declarações, de fato constam ali como declaradas no imposto de renda daqueles locatários, porque é possível que aquele comprovante de renda seja, não sei, do último mês, né, ou seja ali, às vezes é uma renda informal, então pede ali para o contador fazer um prolabore para aquele mês específico só para provar a renda na declaração. Então, pedindo o imposto de renda, a gente consegue, né, entender qual que é aquela evolução patrimonial, como tem sido os recebimentos ou como foram os recebimentos no ano anterior, né? Se é possível que alguém que recebia ali R$2.000 por mês no ano anterior comece a receber 8 no próximo ano. Então, né, a gente consegue ter um parâmetro, na verdade, uma margem para comparar, inclusive, a existência, a realidade da existência da renda apresentada. Que mais? Comprovante de renda seu e do cônjuge, então agora para a figura do fiador. Também é importante que o fiador, ele complete ou ele tenha uma renda também aproximada ali de 3 vezes o valor da locação. Então, na ausência de pagamento pelo locatário, o fiador faz às vezes ali, porque ele tem renda, né? Ele teria ali, por isso que a gente pede o comprovante de renda para entender se aquele fiador de fato, porque o que é o fiador, pessoal? Ele vai garantir o quê? Em caso de inadimplemento, ele garante o pagamento do aluguel. Ora, se ele não tem renda, né, ele não tem nem como garantir as despesas dele, como que ele vai garantir o outro? Então, é importante ali que ele tenha essa renda e aí sugere-se 3 vezes o valor do aluguel. Comprovante de residência, sempre atualizado, sempre peçam com no máximo 60 dias comprovante de residência e comprovante de estado civil, tanto para, né, o locatário, como para o locador, como para o fiador, importantíssimo, porque, gente, só pode dar, e aí vamos voltar um pouquinho para entendermos, para falar um pouquinho da fiança, a gente volta aqui no comprovante de estado civil. O que é a garantia, a fiança num contrato de locação? As pessoas confundem fiança com aval, né? Então, não há que se confundir os dois institutos. Na fiança, o proprietário, o fiador, ele dá o imóvel dele como garantia de uma dívida, no nosso exemplo aqui, num contrato de locação. Então, se o locatário não pagar os aluguéis mensais, quem que vai responder por aquela dívida? O patrimônio, o imóvel dado pelo fiador como garantia naquele contrato. Então, gente, voltando agora aqui à certidão de nascimento ou casamento, imaginem vocês, se esse fiador for casado, o que é justo que aconteça? O que é necessário que aconteça? Que o outro cônjuge saiba que o imóvel comum deles foi dado como garantia num contrato de locação. Então, veja, por isso que a gente precisa saber dessa certidão de casamento, qual que é o regime de bens, se eles são casados, né? Para entender qual a necessidade desse outro cônjuge saber, né? Imaginem, quem é casado aí, né? O marido vai lá e fica dando o imóvel de vocês como garantia, ou a esposa, né? Em contrato de locação do amigo, do primo, do tio, né? Qual segurança? Você só tem aquele imóvel, né? Que segurança que vocês teriam? Então, a legislação, ela não permite isso, inclusive, é um ponto que a gente vai falar agora, ela exige a outorga conjugal. Ela exige, o que é essa outorga conjugal? É a ciência do outro cônjuge, é a assinatura do outro cônjuge naquela fiança, naquele contrato de fiança ou naquele contrato de locação que tem ali a cláusula de fiança. É imprescindível que haja essa assinatura, outorga conjugal, também conhecida como outorga uxória, quando ela é da mulher, e outorga marital, quando ela é do marido. Então, se eu dou ali, eu pretendo, né, dar o meu imóvel que eu tenho em comum ali com o meu marido em garantia, ele precisa dar a outorga marital dele nessa fiança. E vice-versa. Se ele pretendesse dar um imóvel nosso comum em garantia, em fiança, num contrato de locação, eu preciso estar ciente e assinar e concordar através da minha outorga uxória, né, como esposa ali, outorga uxória ou outorga conjugal, que abrangeria as
as duas possibilidades. Sem essa outorga, o contrato ali que tem essa previsão de fiança, na verdade o contrato de fiança ou a cláusula da fiança é nula. Não existe a possibilidade de fiança sem o consentimento, sem a anuência, sem a assinatura do outro cônjuge, se o regime de casamento for da comunhão parcial de bens. Se for comunhão universal, vai precisar. Se for separação total de bens, depende. Se forem bens ali que não se comunicam, não vai precisar da outorga. Por isso que é necessária a apresentação da certidão de casamento, tá bom? Se for solteiro, certidão de nascimento. Se divorciado ou separado, casamento com a averbação no verso dessa separação ou desse divórcio. Que mais? Outra documentação que também é importante, que o fiador, na verdade, imprescindível que o fiador apresente, é de que ele é dono daquele imóvel que ele está dando como garantia, que ele está dando em fiança. Quem que nos prova a propriedade? De novo, a certidão de matrícula do imóvel, o registro do imóvel que faz a prova da propriedade. Olha lá, prova de propriedade pelo fiador do imóvel dado em fiança, matrícula atualizada. Então, ele tem que provar que ele é dono. Cuidado, pessoal, se puderem, peçam aqui a vintenária, ao invés só da matrícula atualizada, peçam a certidão vintenária, porque existem pessoas, né, e imóveis que têm apenas essa destinação, de servirem como fiança em contratos de locação. Então, quando você puxa a certidão vintenária do imóvel, ela tem um monte de ônus real, tem um monte de dívida, já tem financiamento, já foi dado em matrícula, em fiança, em mais 10 contratos de locação, e tudo bem, a lei permite que o mesmo imóvel seja dado a título ali de garantia em diversos contratos. Não há problema. O problema aí vai ficar para o locador, porque dificilmente, no caso de inadimplemento, ele vai conseguir executar aquele imóvel. Por quê? Porque tem um monte de dívidas antes da dele, né? Existem ali uma série de pendências e de registros anteriores, e de penhora, de anticrese, de enfiteuse, uma infinidade de outras, de financiamento, de hipoteca, de empréstimo bancário, tem um monte de outras dívidas que são anteriores à dívida dele, né? E aí, na ordem de execução, vai seguir a ordem cronológica em que essas dívidas foram pontuadas, foram averbadas na matrícula do imóvel. Então, é importante também, não só, não, eu recebi o imóvel como garantia aqui, o imóvel foi dado em fiança, contrato tá, né, tá assegurado, está tranquilo. Depende, a gente precisa ver também se esse imóvel é bom, né, se esse imóvel está limpo, se esse imóvel não tem uma série de transcrições, de ônus ali, de registros que comprometam a saúde financeira desse imóvel também, ok? Então, prova de propriedade, se possível, peçam a completa ali para entenderem, né, se aquele imóvel de fato vai ser utilizado, vai ser possível ali funcionar como garantia naquele contrato de fiança, contrato de locação. Ok, pessoal? Terminamos então aqui os documentos para o contrato de locação. Nos vemos numa próxima aula e não deixem de consultar o material de apoio de vocês.